Normalizou minha voz, não? Melhorou, tá ótimo. Mas Ok, o tá cabelo gravando, continua o pessoal. mesmo. A voz mudou, mas o cabelo continua o mesmo. Exatamente. Mas sabe que essa história de carbureto, os carros, muito antigamente, usavam lanterna de carbureto Também é. para iluminar. Vem dessa época a expressão mexeu o carbureto. Mexeu o carbureto, é bem provável. Ela nos antecede. O Ivo fala até hoje. Pessoal, nós vamos fazer uma apresentação hoje, né? Infelizmente, o Ivo Karman teve um inconveniente, não vai poder participar, mas ele está deixando o Lucas, né? O Lucas, que é um discípulo tremendo dele, recém terminou o doutorado, né? O Ivo, né, junto com outros geólogos, Coriolano também, né, instituiu essa linha de pesquisa que gerou grandes frutos, né? O Ivo aqui, ó, bem novinho, né? Participando também do Tatus. Ele não participou da equipe que ficava lá interna, mas a equipe de apoio, né, que levava comida, buscava o lixo e tudo mais. Aqui ele também novinho, né, aqui lá na Bahia. E aqui é o Lucas, né, que vai nos apresentar hoje. O Ivo, né, institui, né, ajuda a montar dentro do curso de geologia um grupo, que é o GEGEL. Aqui uma foto mais próxima dele, já sem cabelo. E um grande discípulo dele é o Chico Bill, né, o Francisco William, que leva essa linha, né, muito importante de estudar as estalagmites e trabalhar com o paleoclima, né? Então, já um discípulo do próprio Nicolas, né, uma consequência do trabalho do Ivo, é o Nicolas Strick, que é professor na Federal Fluminense, né, que já está orientando alunos, né, então, uma área que está se expandindo, né? Vou passar agora a palavra aí para o Lucas, né? Você pode compartilhar a tua tela, por favor? Beleza, Bogiani. Obrigado aí por continuar aí a manter a chama acesa, né? Celeste. Claro. O Lucas já é um grande colaborador do CEL, né? Vários cursos, né? O Lucas é muito, muito bom e vocês vão ver a didática, desenha muito bem, um apaixonado pela história. Por favor, Lucas. Obrigado, Bogi. Obrigado pela introdução. Vocês já estão vendo aqui a minha tela, Bogiani, ou não? Estamos vendo a tela, pode mandar ver. Beleza. Então, eu vou aumentar aqui a apresentação. Estão me ouvindo bem? Então, tá tudo certo com áudio, essas coisas? Tá tudo perfeito. Beleza. Em alto e bom som. Tá joia. Então, beleza, pessoal. Bom, então, primeiramente, né, boa noite a todos e a todas, né? Eu não sei como é que faz para tirar esse negocinho aqui de cima, acho que vai sumir. Pronto. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer bastante, né, o convite. É uma pena que o Ivo não pôde estar aqui hoje, né? Tenho certeza que seria muito legal ele poder estar aqui pessoalmente falando sobre uma área que é a grande especialidade dele, né? Os processos formadores de caverna, que a gente chama também de espeleogênese, né? Eu acredito que o público hoje aqui é bastante diverso, então, só para explicar, né, o que é a origem desse termo tão esquisito, né? Espélio é uma palavra que tem origem no grego, né, e significa caverna, e gênese é a origem ou formação. Então, espeleogênese é o que? É a origem e formação de cavernas. E, bom, eu especificamente não pertenço ao CEL, né, mas recentemente até que estreitei um pouco as relações com o CEL, principalmente através do Ilmo, né, Ilmo? Que teve toda essa questão da parede de escalada no CPUSP e no GeoBoulder, né? Isso mesmo. Pois é, então eu agradeço aí muito o convite, para mim é um prazer estar vindo aqui falar um pouco sobre esse assunto, né? Dando continuidade ao que o Bogiani já comentou com vocês ontem, eu assisti a aula ontem, né? Então vou tentar fazer algumas pontes. Iniciei aqui o meu cronômetro para não me perder no tempo, tá, gente? Então vamos lá, apresentar para vocês aqui o roteiro da aula, né, de hoje. E então o passo a passo, né, como é que vai ser? O Bogiani me colocou mais ou menos assim 1h30, mais ou menos o nosso tempo aqui de aula, né, então vou tentar me encaixar dentro desse período. Então no comecinho a gente vai só fazer uma breve introdução ao tema, falar alguns aspectos gerais de formação de cavernas e do karst.
gente vai falar um pouquinho sobre tipos diferentes de cavernas, existem muitos tipos. Hoje a gente vai focar em um específico, está explicando melhor por quê. Depois a gente vai passar para uma parte mais geológica mesmo, né? Falar de condições para a formação de cavernas kársticas, né? Então, onde tem caverna e onde não tem caverna e por quê, né? Quais são os fatores naturais que condicionam a formação de mais cavernas ou menos cavernas em algumas áreas do planeta e outras não, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre conceitos, né, de aquífero e sistemas kársticos. É uma base importante, né, falar de aquífero, de água subterrânea, para entender formação de caverna. Uma coisa e a outra estão diretamente relacionadas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto em si, né, do assunto principal, que é de desenvolvimento de condutos. Esse é o assunto principal da aula, mas até chegar lá a gente precisa de uma base conceitual, uma base teórica, né, uma linha de raciocínio para entender como se formam as cavernas, né? A gente coloca condutos, porque os condutos são as passagens, né? Para quem está acostumado com o jargão da espeleologia, são as passagens, são os salões, né, das cavernas. Depois a gente vai falar alguns exemplos sobre cavernas no Petar, porque por que trazer o Petar, né? Porque assim, o CEL é um grupo que tem uma história, uma tradição muito importante para a espeleologia brasileira, e principalmente dentro aqui do Petar, né? Durante a década de 70 e 80, o CEL fez muita coisa aqui na área do Petar, e hoje acredito, né, através das conversas com o Wilmo, que o grupo está retomando esse aspecto da espeleologia, né? É um grupo formidável dentro do montanhismo também. A gente sabe que é uma referência sensacional em cursos de escalada e montanhismo. Bom, depois para finalizar uma provocação, um questionamento e algumas referências. Então, para algumas pessoas essa aula, eu acho que algumas pessoas aqui já assistiram essa aula, tá? Então peço desculpas se eu acabar sendo um pouco repetitivo para alguns, mas eu incentivo essas pessoas que já assistiram essa aula a trazer dúvidas ou questionamentos, porque às vezes uma curiosidade pessoal muda o curso da aula, torna ela mais interessante, né? E para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, tendo contato com esse tema, fiquem à vontade para interromper ou tirar dúvidas, enfim. Não sei como é que funciona a plataforma do Zoom, se isso é possível, mas se for, fiquem à vontade. Se eu souber responder, vai ser um prazer. Se não souber, vou ficar feliz também, porque vocês vão estar me apresentando ideias novas, né? Então, vamos dar sequência, pessoal. Então, uma introdução, né? Essa janelinha aqui ficou bem no meio. Vou ficar passeando com ela. Então, vamos lá. Eu trouxe essa frase aqui, é uma frase do Bogiani. Pelo menos ele utilizou essa frase no meu primeiro ano do curso de Geologia, né? Eu fiz Geologia na USP. E que frase é essa, né? As rochas são como livros e é preciso aprender a lê-las para contar a sua história. Então, aqui eu trouxe uma foto de um belíssimo afloramento rochoso no interior de uma caverna, né? Que é a Caverna Água Suja. Provavelmente muitos aqui conhecem, né? No Petar. Então, cada afloramento de rocha, ou cada exposição de rocha, né? Contém uma história. E para você contar essa história, né, a história do passado do planeta Terra, você precisa aprender alguns conceitos básicos de geologia. É como se você estivesse aprendendo uma nova língua, uma nova linguagem. Como as rochas não podem contar por si próprias, né, elas não vão falar com a gente, explicar para a gente tem que aprender a ler o registro, né? Quais são as feições, quais são as evidências que indicam os processos que levaram à formação dessa rocha e tudo mais. Aqui eu vou dar um exemplo muito rápido, né? Vocês estão vendo aqui essas linhas, né? O destaque dessa foto são essas linhas bem marcadas, né? Onde a gente vê algumas linhas mais clarinhas e umas linhas mais escurinhas, né? Essas camadas, né? São linhas que representam camadas, representam a deposição dessa rocha em um ambiente marinho, né? Então aqui eu tinha um ambiente continental, a plataforma continental ou o mar, né? Em algum lugar aqui, essa rocha estava se depositando, ó, em camadas mais ou menos paralelas ao substrato, né? E esses são os nossos calcários, né? A grande maioria dos calcários, como o Bogiani já explicou na última aula,
se formam pela deposição marinha, né, aqueles mares de águas quentes, né, mais na faixa tropical, né, vocês viram aquela figura que o Bogiani mostrou. Então, essas bandas composicionais representam a deposição do calcário. Essas bandas tendem a ser horizontalizadas, mas aqui elas estão bem inclinadas, né, vocês estão vendo? Está bem fácil de perceber, estão até dobradas em alguns pontos, ó, porque ali no Petar houve um processo de colisão de placas tectônicas, né, que pega essas camadas e perturba, né, ou inclina. Mas, enfim, isso é só um exemplo de como que a gente pode contar a história do planeta, e hoje a gente vai focar em qual é a história que as cavernas podem trazer para a gente. Então, o nosso grande objetivo hoje é saber o que as cavernas têm para falar a respeito do passado do planeta na Terra, ou a evolução do planeta. Então, dando sequência, eu vou falar agora um pouquinho de tipos de cavernas. Existem vários tipos, tá, pessoal? Hoje a gente vai focar nesse aqui, ó, que são as cavernas formadas por dissolução. A gente também dá a essas cavernas o nome de cavernas kársticas, né? A gente já vai estar falando um pouquinho mais sobre o que é kárstico e o que é caverna kárstica. Mas então é o tipo clássico de caverna. Mais de 90% das cavernas conhecidas no planeta são essas cavernas kársticas ou cavernas formadas por dissolução. Aqui a gente tem uma pessoa, né, um explorador de cavernas aqui nesse conduto. Então são cavernas formadas pela dissolução da rocha, né, e essa dissolução é causada pelo quê? A interação entre a água e a rocha, que tem uma reaçãozinha química que acontece, a gente vai detalhar ela um pouco adiante, mas o Bogiani já comentou com vocês um pouco na última aula, que essas rochas, né, os calcários, as rochas carbonáticas, entre outras rochas solúveis, elas se desgastam rapidamente com a ação da água, né, por dissolução. Bom, então, vamos seguir. Agora, existem cavernas que não são formadas por dissolução, são formadas por outros processos. Então, vou falar rapidamente aqui. Um exemplo são as cavernas de tubo de lava. Não tem nada a ver com dissolução. Então, como que se forma um tubo de lava, né? A gente tem aqui um vulcão, um perfil, né? A erupção vulcânica, né? As bombas vulcânicas, a nuvem piroclástica e tudo aquilo, né? E o derrame de lava. Então, em contato com o ar, a lava muito quente, a temperatura varia, pode ser 1.200 graus, 1.800, 2.000 graus. Em contraste com a temperatura do ar, que são 25, né, aproximadamente, vai haver um resfriamento rápido aqui, ó, no contato lava e ar. E a superfície rochosa aqui embaixo, que também está mais fria, vai causar um resfriamento rápido da lava. O que vai acontecer? O meio, né, o centro do derrame, vai ter lava líquida, e essa lava escoa, vai embora, e aqui no meio fica com um espaço vazio, que é o quê? Uma caverna de tubo de lava. Então não tem nada a ver com o processo de dissolução, é um processo físico de resfriamento e fluxo. A gente tem as cavernas formadas em glaciares, sai para lá o negocinho. Então, também não se forma por dissolução. Por quê? Aqui existem variações de temperatura, né, entre climas mais quentes ou mais frios, e essa intercalação entre climas mais quentes e mais frios pode fazer com que o gelo, né, da base de uma geleira derreta, né? Se esquentou um pouco, o gelo muda de estado físico, né, do sólido para o líquido e derrete. Então aqui pode ter um fluxo, ó, de água em direção aqui, eu acredito que seja o mar pela foto. Não estive lá, peguei esse exemplo de um livro, né, do Arthur Palmer. Mas, enfim, a mudança de estado físico da matéria é a liquefação do gelo. Então, não é dissolução também. Mudança de estado físico. Mas existem essas cavernas, elas são efêmeras, inclusive, né? Um ano ela pode estar lá, o ano que vem ela pode não estar mais. E aqui outro exemplo, né? Cavernas em granito. Então, o granito não é uma rocha que se desgasta muito facilmente. Então, geralmente, você tem fraturas muito amplas, muito proeminentes, né? Que um rio eventualmente aproveita e amplia essas fraturas ao longo do tempo, né? Então, essa fratura vai ampliando por erosão mecânica. Então, o que é uma erosão mecânica? É abrasão. É como se o rio trouxesse partículas de areia e essas partículas de areia provocassem uma erosão como uma lixa, né?
a abrasão entre os grãos de areia e a superfície da rocha amplia essas paredes com o tempo. Isso também não é dissolução, é o que a gente chama de erosão mecânica. Tá? Então, são alguns exemplos, tem outros exemplos. Né, cavernas costeiras, aqui eu vou até passar mais rápido. Então, a caverna costeira é a ação erosiva das ondas do mar, né? Então, você tem aqui uma escarpa rochosa, e a ação erosiva das ondas acaba por escavar uma pequena caverninha aqui, né? Na base do penhasco, enfim. E tem vários outros exemplos, pessoal. Aqui um abrigo que foi reaproveitado por civilizações antigas, né? Abrigo é quando a altura da cavidade é maior do que o desenvolvimento horizontal, né? Então, ó, a altura é maior do que o desenvolvimento horizontal. A gente chama isso de abrigo, né? E não de caverna. Tem as cavernas em talos, que são esses blocos soltos aqui, né? Elas se formam por um processo de erosão das vertentes. Então, aqui eu tenho um morro, blocos soltos. Esses blocos, eventualmente, por gravidade, né? Eles vão rolar e se acumular na base da vertente ou no meio da vertente. E entre esses grandes blocos tem espaços, né, abertos, que são as cavernas em talos, tá? Também não é dissolução. Então, estou falando de um monte de coisa que não é dissolução. Aqui uma caverna formada numa fratura, numa rocha que não é solúvel. E as cavernas em tufa que o Bogiani apresentou ontem lá de Bonito, né? Um exemplo seria Bonito. Que então você tem um curso d'água aqui, um desnível, fluxo d'água. Eventualmente, um turbilhonamento, né, uma cachoeira, favorece o escape do CO2 da solução e isso induz a precipitação de carbonato de cálcio e aí vai começar a formar um chapéuzinho aqui no rio, né, como se fosse uma laje. E essa laje avança para jusante com o tempo. E aqui você tem a formação de uma caverninha de tufa, né? Normalmente elas são pequenininhas. Bom, então eu preciso passar, senão a gente vai conseguir muito tempo nessa parte da aula, que nem é o foco principal, mas se tiver qualquer dúvida, vocês me avisam. O Bom, Gabriel tá com a mão levantada. Gabriel, manda ver. Vamos voltar. Opa, oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida quanto à caverna tubo de lava. Tipo, a composição e o quão viscosa a lava é um fator importante para a formação do tubo, da caverna, no caso? Eu acredito que sim. Olha, os melhores exemplos que a gente conhece desse tipo de caverna são no Havaí. No Havaí, a gente tem um tipo de rocha que a gente chama de basalto, né? Então, é o basalto. E é um basalto, é um basalto bastante... ele é pouco viscoso, né? Um basalto pouco viscoso. Pouco viscoso. No caso do magmatismo no Havaí. Então, se ele é pouco viscoso, quer dizer que ele tem um conteúdo baixo, relativamente baixo, de sílica. Tá? Quanto menos sílica nesse basalto, menos viscoso ele é. Então, erupções muito, muito, muito viscosas, que é o que acontece, por exemplo, no riolito. Então, o riolito, que ele tem muita, muita sílica, provavelmente esse tipo de caverna não se formaria, porque em alguns casos erupções riolíticas são tão viscosas que o vulcão, antes mesmo da lava sair, a extrusão é tão lenta que essa lava se solidifica aqui dentro e forma como se fosse uma rolha no conduto do vulcão. Então, essa rolha em alta pressão provoca erupções explosivas, né? Então, esse edifício vulcânico inteiro vai ser explodido, né? Vai ser fragmentado por uma grande explosão. Então, magmas muito viscosos não tendem a formar esse tipo de caverna, porque não tem o escorrimento da lava, né? Pode existir um basalto um pouco mais viscoso que também não favorece a formação desse tipo de caverna? Pode. Mas aí eu não sei te dizer até que proporção, se existe algum estudo mesmo nesse sentido, mas eu sei que magmas viscosos, que é o caso do Havaí, que é o caso dos basaltos, favorecem a formação desse tipo de caverna. Beleza? Certo, obrigado.
Beleza, tá muito viscoso. Então vamos lá. Beleza. Qualquer coisa é só interromper, pessoal. Então vamos continuar. Condições para a formação de cavernas cársticas. Então o que que acontece? Em algumas regiões do planeta existem muitas cavernas, em outras não. Então, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, é difícil encontrar caverna. E existe um motivo para isso. Enquanto, por outro lado, na região sul do estado, ali no Vale do Ribeira, nossa, tem muita caverna. Então, um dos primeiros fatores que define onde você vai encontrar bastante caverna ou não, e aí eu estou falando de cavernas kársticas, ó. Não são os tubos de lava, não são as cavernas formadas por ondas, são essas cavernas aqui, ó. Essas aqui, as cavernas formadas por dissolução. Então, dissolução. A gente está falando desse tipo de caverna, não vamos perder isso de vista. Então, um tipo de rocha que é fundamental são as rochas solúveis, né? Então, precisa haver a existência, né, de rochas solúveis. Então, alguns exemplos, né? O calcário, o dolomito, que outros exemplos? O gesso ou a gipsita, né? E a halita, que é o sal de cozinha, mas de ocorrência natural, né? O mineral. Então, são alguns exemplos de minerais solúveis. Esses dois são carbonatos, esse daqui é um sulfato e esse daqui é um aloide. São grupos de minerais que a gente separa com base na sua composição química. Daqui a pouco eu estou falando um pouco mais disso. Então, clima. Por que o clima é importante? Porque sem água, a rocha não pode ser dissolvida. Então, você precisa de umidade. Então, quando eu falo umidade, bom, vamos colocar taxas de precipitação que sejam da ordem de 800 a 1000 milímetros por ano para mais, né? É só uma referência essa escala, não quer dizer que um pouco menos ou um pouco mais que isso não possa haver cavernas. Mas se for uma região muito árida, não vai ter água e vai ser muito difícil a formação de cavernas kársticas, exceto nos casos onde o mineral predominante é a halita, né? São aqueles desertos, por exemplo, de alguns países árabes. Como a halita dissolve muito rápido, as cavernas só se preservam em clima árido, porque com muita chuva, a rocha inteira vai embora rapidinho, então não chega nem a preservar a caverna, né? Essa é a única exceção com a relação ao clima. E a relação erosão versus dissolução também é importante, porque é preciso que haja o predomínio da dissolução. Se houver mais erosão, então precisa que haja mais dissolução do que erosão mecânica, porque se houver mais erosão mecânica, à medida que a caverna estiver começando a se dissolver, se formar por dissolução, a erosão vem e apaga ela do registro, né? A caverna é erodida embora. Um exemplo disso está aqui nessas duas figuras, ó. Então aqui eu tenho uma área com clima tropical, né? Então, a janelinha no meio de novo. E aqui um contexto, bom, aqui a gente está nos Himalaias, né? Então o que acontece? No Monte Everest, por exemplo, a rocha predominante é o dolomito. Então é uma rocha solúvel. Só que você não tem ocorrência de cavernas ou de karst nesse maciço dolomítico. E por que isso acontece? Então vocês estão vendo aqui, né, o gelo, e esse gelo é um dos agentes erosivos mais eficientes e mais potentes da superfície da Terra, né? São as geleiras. Essas geleiras vão escorregando e raspando o substrato, né? Raspando as rochas. Isso provoca uma erosão mecânica, muito elevada, né? Então, esse processo erosivo muito forte, nesse contexto aqui glacial, inibe muito a formação de cavernas. Então, é por isso que você não encontra cavernas aqui, apesar de ter um tipo de rocha, né? Mas você não tem condições climáticas favoráveis e a relação erosão versus solução ideal. E aqui a gente já tem um contexto diferente, ó, aqueles morros pontiagudos que o Bogiani comentou na aula passada, né, típicos de um ambiente kárstico. Então aqui a gente tem rocha solúvel, que no caso aqui seria o calcário,
a gente tem um clima favorável, que é úmido, e a gente tem o predomínio da dissolução, tá? Então, todas essas características favorecem muito a formação de cavernas. Inclusive, vocês estão vendo aqui uma coisa que não tem nessa foto, que é o quê? É a cobertura de solo. E a cobertura do solo e a vegetação são muito importantes também para o desenvolvimento do karst. Por quê? No solo, você tem a presença do dióxido de carbono, né, o gás carbônico, fruto do metabolismo de plantas e outros micro-organismos. Então, como o Bojani tinha explicado na última aula, eu vou repetir só para reforçar. Aqui a fórmula molecular da calcita, né? Então, calcita mais água mais CO2, né? O CO2 com a água somados, vai ficar bem apertadinho. É o ácido carbônico, né? Oh, meu Deus. Ácido... Ixi, até não vai dar para desenhar aqui. É o ácido carbônico. Ah, não gostei, ficou muito apertado. Então... Bom, enfim. Esses dois aqui somados são ácido carbônico. E quando a calcita entra em contato com ácido fraco, o cálcio vai se dissociar, né? E aqui eu vou ter a formação de duas moléculas de HCO3-, né? Então, esse é o processo... Oh, meu Deus, a janelinha está aqui de novo. Da dissolução. Tá? E o solo tem participação onde? Aqui, ó. Sai, janelinha. Isso. O solo tem a participação aqui, ó. Em contribuir com o CO2. Se você não tiver um ácido, pessoal, a calcita ou os minerais carbonáticos são tão insolúveis quanto um quartzo, por exemplo, que é um mineral extremamente resistente. Então, se você pegar um cristal de calcita ou um pedaço de calcário e colocar dentro da água destilada, que não tem nenhum ácido, ele não se dissolve, tá? Bom, vamos seguir que eu já tomei até bastante tempo nessa parte da aula. Então, quais são os fatores litológicos, né? Algum detalhamento. Fatores litológicos das rochas karstificáveis. Então, em primeiro lugar, uma rocha carbonática, ela precisa ter um grau de pureza elevado para favorecer a formação de cavernas. Então, quando a gente fala grau de pureza elevado, está falando de mais de 70% de minerais carbonáticos na composição dessa rocha. Se tiver menos que isso, a karstificação começa a ficar um pouco mais incipiente, as cavernas começam a ter uma extensão menor, e isso vai inibindo o processo de karstificação. O tamanho dos grãos também é importante, a gente chama isso de textura, né? Então, aqui vocês têm uma rocha, os grãos são tão fininhos que a gente não consegue nem ver o tamanho do grão, parece que é uma rocha maciça e homogênea. É um calcário, tá? E aqui, no caso, a gente tem outro exemplo, ó, um mármore. E aqui a gente vê ó, os cristalzinhos, ó, dá para ver. Se fosse uma amostra de mão ao vivo, seria muito melhor de ver. Mas aqui a gente está fazendo o melhor possível nesse nosso sistema online. Então, aqui é uma rocha de granulação grossa, né? Então, essa daqui, ó, tá ganhando pontinhos, ó, a estrelinha tá para ela. E aqui uma muito, muito, muito grossa, né? Outra coisa que é importante para que ocorra a dissolução é que não adianta nada essa rocha ser um calcário puro, ter grãos finos, mas não ter estruturas que condicionem a percolação da água, né? O que são estruturas? São as fraturas, né? E os planos de acamamento. Então, essas estruturas, que eu vou ressaltar algumas aqui, ó, uma fratura importante, ó, e várias fraturinhas aqui, ó, fraturinha, 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 um monte de fraturinha, tá vendo? Fraturinha, fraturinha. E ó, os planos de acamamento aqui, ó, essas superfícies, ó, superfície, plano de acamamento, 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 né? Se não houver essas estruturas, a água da chuva que vai cair aqui, ó, sobre a laje da caverna, não tem condições de se infiltrar. Então a água precisa de meios, né, pelos quais ela vai se infiltrar para promover a dissolução. Se a rocha for completamente maciça,
não tem como dissolver. Então vamos dar continuidade. Aqui um exemplo, né? Esse exemplo é bacana. Ó, ó, acamamento dobrado, acamamento dobrado, acamamento dobrado, acamamento dobrado, fratura, 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 um monte de fratura, muita fratura. E o que que acontece? Olha o que que tem interessante aqui. Entre o calcário, a rocha fresca e o solo, existe essa irregularidade, ó. Isso daqui é a dissolução, tá, gente? Então, quando a água infiltra pelo solo e chega até o calcário, vão se abrindo essas fendas, ó, se alargando essas fendas, né? E à medida que o grau de acidez da água é consumida, a dissolução diminui, é por isso que as fraturinhas vão afinando em profundidade, né? E o que que é esse solo? Esse solo é o resíduo insolúvel dos calcários. Né? Então, o calcário, lembra que a gente falou que ele é uma rocha que tem mais de 50% de minerais carbonáticos e tem que ter mais de 70% para favorecer a cartificação. Quer dizer que existe entre 50 e 30 ou menos de minerais que não são carbonáticos. Esses minerais não carbonáticos são o resíduo insolúvel. Né? E o solo, então, nessas áreas do karst, é formado por esses resíduos insolúveis. Então, são as argilas, principalmente, o quartzo, né, e etc. Vamos continuar. Quarto item. Então, agora a gente vai passar para uma parte bem importante, que é o conceito de aquífero e o conceito de sistema kárstico. A gente está falando toda hora em caverna kárstica, dissolução, karst, mas o que é, afinal, o karst e o que é, afinal, um sistema kárstico? Antes de falar disso, a gente vai ter que falar um pouco sobre quem é esse cara aqui, que é o aquífero. O que é um aquífero? Então, a definição formal. Um aquífero é uma unidade geológica permeável e saturada, capaz de transmitir água em quantidades significativas. Então, o que quer dizer uma unidade geológica, né, em primeiro lugar? Uma unidade geológica é um pacote de rocha, tá? Que tem uma geometria definida, então ele tem começo e fim, né? E tem uma composição definida, tem uma idade de formação e tudo mais. Então é um pacote rochoso. E o que significa ser permeável? Significa que ele permite a entrada da água. E o que significa ser saturado? Quer dizer que todas as entradas de água, todos os espacinhos, né, que a gente chama de poros, estão preenchidos por água. Então é isso que é um aquífero, é um maciço rochoso cujos poros estão preenchidos por água. Né? E essa água, ó, capaz de transmitir, essa água flui, né? Ela tem um fluxo, ela não é estacionária, não é parada no tempo, ela flui. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, inclusive de um capítulo que o Ivo escreveu, né, sobre hidrogeologia do livro Decifrando a Terra, o capítulo do Ivo Karma. E aqui a gente tem aqui um exemplo, ó, de um maciço, né, que é uma ilha, no caso, macição, né, aqui. E aí o que acontece? A gente tem a precipitação, né, meteórica, a chuva. Aqui pode acontecer na forma de neve ou água líquida, né, essa precipitação. E pelos espaços da rocha, ó, essa água vai infiltrar. Ela infiltra, infiltra, infiltra. E essa infiltração ao longo do tempo vai saturando a rocha. E todo o intervalo preenchido por água, ó, que é delimitado por essa superfície aqui, ó. Então existe toda uma região do maciço que está preenchida por água, a gente chama de zona saturada ou zona freática. Aqui vou escrever freático dentro da litosfera, então deixa eu... Então é a zona freática, tá? Esse nome é muito importante. E essa região aqui, onde os poros da rocha não estão totalmente preenchidos por água, você vai ter uma mistura de ar atmosférico mais água, é o que eu vou chamar de... que era zona freática, né? Zona
vadosa, tá? Então, zona freática, zona vadosa e zona freática são conceitos super importantes. E como que a água se desloca dentro de um aquífero, né? Então, é pela diferença de potencial hidráulico, tá? É isso que faz a água se mexer. O que é a diferença de potencial hidráulico? Se eu tenho aqui uma mesa com uma bolinha, né, essa bolinha tem um potencial, uma energia potencial X aqui, né? Quer dizer que se eu tiver um gato disposto a empurrar essa bolinha, ela cai, né, por diferença de potencial. Ela sai da posição 1 para a posição 2. A água, assim, é claro que só uma metáfora, né, pessoal? A água funciona mais ou menos na mesma lógica. Se eu tenho o topo do aquífero na posição 1 mais elevada e o topo do aquífero numa posição 2 menos elevada, o fluxo se dá da região 1 para a região 2, tá? Então, é o que a gente chama de sistema de recarga, que é a entrada, recarga, é a entrada da água no aquífero, fluxo, o trânsito, né? E descarga, que é quando essa água volta a aflorar em superfície, que é onde ocorrem as nascentes, né? Então, as nascentes são afloramentos do aquífero, né? E normalmente elas ocorrem nas partes mais baixas do relevo. Beleza? Então, esse é um conceito de aquífero. Bom, então, tipos de porosidade, né? A gente falou de poros, mas o que é um poro? Um poro é um espaço vazio dentro da rocha que permite a entrada de alguns fluidos, né? Pode ser o fluido ar ou pode ser o fluido água. Então, existem 3 tipos de porosidade principais, né? O primeiro é a porosidade intergranular. Então, são aquelas rochas formadas por grãozinhos, né? Por exemplo, grãozinhos de areia, e nos interstícios dos grãozinhos vai ocorrer a água, né? É como se fosse uma esponja. Aqui um exemplo de rocha que tem esse tipo de porosidade é o arenito. É um exemplo clássico. Outro tipo de porosidade de fraturas. É esse exemplo aqui, ó, da foto do calcário, ó, cheio de fratura. Tá? Então, no nosso karst, esse é o tipo de porosidade muito importante, né? Então, são fraturas que se interceptam. E se interceptando, elas permitem o quê? Que o fluxo ocorra através do maciço, né? Ele vai desenvolver uma rota do ponto mais alto, de maior potencial, para o ponto de menor potencial. Então, são fraturas, né? Tem muito a ver com tectonismo, deformação da rocha após a sua deposição ou cristalização, né? E o terceiro tipo é a porosidade de condutos, né? A porosidade kárstica. Então, começamos a falar de caverna. Então, como que se forma uma porosidade de condutos? Inicialmente, antes do conduto ser conduto, ele era simplesmente uma fraturinha. Ó. Eram fraturinhas, ó. Fraturinhas apertadas, etc. Mas, como um aquífero é formado por um sistema de recarga, fluxo e descarga, né? E como essa água ela vem junto com o dióxido de carbono, né? Forma o H2CO3, H2C2, H2, peraí, não, aqui tá errado. H2O, CO3. Aqui a gente vai ter que ter um balanço. Na verdade, a gente vai formar 2 H2CO3, mas precisa de um pouco mais de... Ah, não, aqui eu escrevi errado, gente. CO2. Escrevi bobagem, desculpa. Então, é o nosso ácido carbônico, né? Ácido carbônico. Então, como essa água vem junto com esse ácido, ao percolar pelas fraturas, essas fraturas vão ser ampliadas por dissolução. A água vai dissolver a rocha porque ela tem uma certa acidez. E aí que começam a se ampliar os condutos. Ó. Condutos. É assim que se forma a porosidade de condutos. E essa,
quando esses condutos se ampliam bastante, né, até um tamanho que permite, né, ó, quando permitem o acesso ao ser humano, nós chamamos esses condutos de caverna. E antes, o que que é? Antes ela é uma proto-caverna, ou um proto-conduto, tá? Tempo, beleza, estamos dando tempo. Aqui um videozinho, ó. Então, para passar o videozinho, para vocês entenderem o que que é esse sistema de recarga, fluxo e descarga, eu vou ter que parar o compartilhamento de tela por um instante e fazer um compartilhamento de tela diferente. Manter. Deixa eu ver se eu consigo. Parei aqui de compartilhar. Que eu acho que no compartilhamento comum vocês não vão ouvir muito bem o áudio. Então, propaganda. Então, peraí. Eu parei o compartilhamento de tela. Vou deixar passar aqui a propaganda. E aí eu vou iniciar o compartilhamento de tela especial. Vamos ver se eu consigo. No Google Meet eu sei fazer. Agora vamos ver se eu consigo fazer aqui. Vamos ver. Screen, aula. Aqui, ó, vou compartilhar a página da internet. Se vocês não tiverem ouvindo bem o som ou o vídeo, vocês me avisem, tá, pessoal? Eu vou compartilhar uma guia da internet, eu acho que isso melhora bastante a transmissão. Então, vamos lá. Estão enxergando aí? Estamos. Sim. Beleza, vamos rodar o videozinho. Beleza. Sim. Boa. É para ele ter som? Ó, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ouvir e ver, mas aí é a recarga. Os fios entrando na rocha. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Você sim, mas o vídeo não. Isso aí. Não tem problema, assim, a parte visual é até mais importante. Aí vocês estão vendo o quê? A água percolando pelos condutos da caverna, que seria o fluxo, né? No aquífero de condutos. E aí vocês estão vendo a superfície de um lago que determina o topo do freático, né? E esses gotejamentos são o quê? É a infiltração da água na superfície dentro da zona vadosa. Isso que vocês estão vendo que a gente chama de zona vadosa. São as partes das cavernas que a gente consegue explorar. Quando é tudo alagado, a gente geralmente está na zona freática. Agora, o rio está saindo do maciço e formando uma nascente. Então, vou parar o videozinho aqui. Essa aqui é a nascente cárstica, né? Quando o riozinho sai do maciço. Então, vou parar aqui o compartilhamento. Deu para acompanhar o vídeo, gente? Deu sim. Deu sim. Beleza. Então, vamos lá. Tem umas 2 pessoas com a mão levantada. A Vanessa já está faz um tempo com a mão levantada. Opa, manda ver, então. Pode chamar. Não estou conseguindo apertar aqui. Obrigada. Então, Lucas, eu estou achando muito incrível a sua apresentação, de verdade. Obrigado. Esse slide está muito lúdico, está muito, quer dizer, didático, né? Essa é a palavra certa. E eu tenho uma dúvida sobre a porosidade de fraturas, por exemplo. Sim. É só uma confirmação. Por exemplo, eu Uhum. sei que na biologia, né, os líquens, né, na sucessão primária, eles dissolvem as rochas, né?
Aham. E as fraturas e porosidade de fratura seria geralmente também produzido por fatores bióticos, como os líquens, outras plantas. Ah, tá. Pode parecer até uma coisa esdrúxula que me deu vontade de pesquisar, né? Mas Uhum. será que existem outros seres vivos além das plantas que dissolvem também essas rochas, né? Essas Uhum. pedras, assim? Tá. Não, legal, legal a pergunta. Então vamos lá. O que que acontece? Vou tentar aproveitar um espaço aqui. Deixa eu ver do slide. Então, líquens, né? Líquens e outros organismos. Então, assim, como que se forma... Acho que eram duas perguntas, né? Como se formam as fraturas e depois qual que é a participação desses micro-organismos ou outros seres na dissolução. Então, ó, como se formam as fraturas? Antes de ter a formação da fratura, a gente precisa ter a formação da rocha. Então, eu vou usar como exemplo calcário. A gente tem aqui uma área continental, né? E um oceano. E aqui, ó, deposição desse calcário na plataforma oceânica, tá bom? Então, começa por aqui. Então, aqui eu vou ter um pacote, na verdade, não é só calcário. Aqui eu vou ter arenito, mais calcário, tudo se depositando, mais argilitos, né? São várias argilitos. É uma sequência de rochas marinhas, né? E, por enquanto, está correndo a deposição. Só que o que acontece? Aqui a gente tem uma coisa aqui que é no meio do oceano, que é a dorsal mesoceânica. Então, no nosso exemplo, aqui poderia ser, por exemplo, o Brasil, ou Brasil não, América do Sul, né? América do Sul e África. Então, durante um tempo da história geológica, vai estar ocorrendo a deposição. Para lá dos 200 milhões de anos, esse cenário começa a se inverter. Aqui vai se instalar uma zona de subducção, tá? Então, essa placa fria e pesada começa a puxar outra. E esse mar que estava em abertura, né, em processo de abertura, um dia ele vai se fechar. Tá? Então, quando esse mar se fechar, o que vai acontecer? Uma das duas placas vai ceder e vai começar a se aproximar. Então, ó, uma placa continental vai começar a se aproximar aqui, ó, desse continente. Então, ó, tá sofrendo esse movimento. Agora a gente está tendo um mar se fechando e uma convergência de placas tectônicas. Quando isso finalmente se concluir, todo esse pacote de calcários, arenitos e etc., vão se mesclar numa grande cadeia de montanhas, né, com uma raiz litosférica super profunda, e isso daqui vai estar tudo dobrado, bagunçado aqui. Em profundidade, as rochas dobram, porque a temperatura é maior, o material é mais plástico, né? Em profundidades menores, a temperatura é menor, e aí o material, as rochas, são mais rúpteis. E aqui vão ter as fraturas. Ó. É assim que se forma a fratura. É um processo tectônico de escala regional. E que ocorre nessa ordem de tempo aqui, milhões e milhões de anos. Então, fratura se forma assim. São estruturas penetrativas que afetam um maciço inteiro por quilômetros e quilômetros, 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 lateralmente e em profundidade. Agora, o líquen, né? O líquen está aqui, ó. Beleza? Então, vamos dar um super zoom no líquen. A gente estava falando de processos de profundidade, agora a gente vai estar falando de processos de superfície. Ó. Então, cadê o líquen? Está aqui, ó. Super zoom nele. Então, eu vou ter uma superfície aqui, ó. Aqui a nossa escala, ó. Vários quilômetros. Agora a nossa escala aqui, ó. Milímetros, tá? E tá aqui o nosso líquenzinho, ou os nossos micro-organismos. Beleza. Alguns desses micro-organismos podem sim gerar ácidos orgânicos, né? São os ácidos úmicos e fúlvicos e outras coisas, e tem o CO2 também, dependendo do metabolismo do organismo, que pode favorecer a dissolução. Mas essa dissolução ela é pontual, tá? Então ela ocorre nessa escala. Geologia é uma brincadeira de escala o tempo todo. Você está falando de quilômetros, às vezes está falando do sistema solar, e às vezes está falando de coisas milimétricas e microscópicas.
Então, que isso pode ter a ver com caverna? No caso das plantas, aí a gente já está falando de uma escala um pouquinho diferente, ó. Vamos colocar alguns metros. Aqui eu vou ter o solo, solo e árvores, né? Árvores. E as fraturas? Olha as fraturas aqui, ó. Mas as fraturas são antigas, tá? É lá da tectônica dos processos de profundidade. Então, o metabolismo dessas plantas e outros seres vivos, né, micro-organismos que também estão no solo, vão injetar o quê? Injetar quem? O CO2. E esse CO2 em reação com a água vai favorecer, ó, a dissolução das rochas carbonáticas. E se a rocha não for carbonática? Bom, aí esse processo não é muito acelerado. Aí você para aqui, ó. Para aqui, na fratura. A fratura não se amplia para um conduto. Para ampliar para conduto, precisa disso daqui, ó, rocha solúvel. Se for um granito, um basalto, uma rocha que não é solúvel, você não chega à formação de condutos. Com raríssimas exceções, tá? Aí eu não queria tanto discutir a exceção. Eu não sei, Vanessa, se eu consegui responder muito a pergunta, ou se eu mais confundi, ou se eu mais... a gente mais atrapalha do que ajuda, né? Não, foi esclarecedor, sim. Eu vou pesquisar depois, porque fiquei bastante curiosa sobre esses micro-organismos, né? Além dos líquens que se alimentam das rochas, digamos assim. Tem bactéria que come enxofre, come pirita, são as sulforredutoras e sulfooxidantes. Tem vários micro-organismos que facilitam a dissolução, sim. Às vezes até sem a presença de oxigênio. Mas Obrigada. enfim, nada, beleza. Então vamos... Lucas. Oi. A Maria Fernanda também tem uma pergunta. Vamos lá, Maria Fernanda, bora. Oi, eu queria saber se as nascentes estão sempre associadas a esses condutos de caverna ou não. Tá. As nascentes kársticas, sim, mas existem nascentes fora do karst, tá? Então, por exemplo, aqui esse maciço não necessariamente é um maciço carbonático, pode ser um maciço de rocha qualquer. Então, por exemplo, se a gente estiver falando da Serra do Mar, né, sei lá, um contexto aqui próximo nosso, regionalmente, Vale do Paraíba, em que a gente tem a Serra da Mantiqueira, por exemplo, né? Então, a Serra da Mantiqueira. Então, estou falando de Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, essas cidades aí nessa região, por exemplo, são gneiss, né? São rochas gneissas. Não são calcários, não são solúveis. E o que você vai ter? Um nível d'água subterrâneo. Estou desenhando um perfil, igual esse aqui do lado. Um nível d'água subterrâneo, as fraturas, um monte de fratura. E aqui, ó, é a zona freática. E aqui é a zona vadosa, né? Aqui o topo do nível d'água. Então, o fluxo da água subterrânea vai ocorrer assim, ó. Do alto da serra, das escarpas mais baixas. E aqui vão ter as nascentes, né? Então, para que haja nascente, você precisa de duas coisas. Uma rocha que tenha poros. Esse poro pode ser intergranular, fraturado ou de condutos. Então, qualquer um dos três tipos. E você precisa de um clima minimamente úmido que permita a infiltração e abastecimento desse reservatório, né? Então, qualquer tipo de rocha com porosidade, num ambiente de clima úmido, você pode encontrar uma nascente, tá? Ajudou? Ajudou sim, obrigada. Beleza, então Lucas. Oi. Tem mais 3 perguntas. Você prefere respondê-las no final ou respondê-las agora? Fala as 3 rapidinho, eu tento responder de uma forma mais rápida. Se elas forem muito complexas, quem sabe a gente deixa para o final, vamos ver. Ok, então tem o Alex. Manda bala. O Lucas, beleza? Beleza. A minha dúvida é o seguinte, em regiões kársticas, que nem aqui no Petar, em que momento eu considero uma ressurgência ou uma nascente, né? Por que eu falo isso? Por exemplo, a Caverna Lambari, você vê o sumidouro, não sei se você conhece, que é a Caverna Lambari de baixo, né? E você vê a ressurgência. Mas bem próximo dali, você tem alguns pontos que são
seria uma nascente, que você não vê uma caverna, assim, propriamente dito, né? Mas por se tratar de uma zona kárstica, não seria uma ressurgência do próprio conduto de água ali, da própria caverna ali perto? Como que considera isso? O termo ressurgência, bom, toda ressurgência é uma nascente, mas de onde vem esse termo, né? A gente tem aqui um perfilzinho, ó. Tchurururu. Aqui, ó, perfilzinho. Sumidouro, né? Ó, sumiu. E como a água some e reaparece, a gente chama de ressurgência, tá? Então, ressurgência é um termo específico para nascentes kársticas. Quando é uma nascente fora de rochas carbonáticas, fora de rochas kársticas, a gente não costuma usar esse termo, porque é o rio que sumiu e ressurgiu, né? Então, é o sumidouro do rio e a ressurgência do rio, né? Então, no caso que você citou da Lambari de baixo, existe o que? Um paleoconduto? Aqui, ó. Aí, deixa eu aqui fazer um desenho um pouquinho melhor. Paleoconduto, né? Um conduto abandonado. E o que é esse conduto abandonado? É uma... Aqui, ó. Aqui é a nascente ativa, é a tal da ressurgência. E isso daqui, ó, é uma nascente inativa ou uma paleonascente, né? Tá? Que é o caso da Lambari de baixo. Então, existia um fluxo aqui, mas processos erosivos de evolução do relevo, ó, comeram o relevo e essa nascente não está mais conectada com a drenagem. Beleza? Legal, obrigado. Lucas, permite complementar um pouquinho, por favor? Claro, vai lá, Bugiri. Eu acho que uma questão assim do karst, como o Lucas está apresentando, que os sumidouros são condutos grandes, tem lugar que o pessoal joga pneu e o pneu ressurge, então é um conduto. O exemplo que ele deu aí na Serra do Mar é a infiltração da água da chuva, e a gente pode dizer, né, Lucas, é uma infiltração difusa, poroso, e ela vai minando, né? Então, nesses lugares tem uma mina d'água. No karst, não, sai a água, é um conduto, sai muita água, né? Então, acho que essa que é a diferença de um sumidouro, uma ressurgência numa área de karst. A Yolanda até perguntou, né? Grande parte das nascentes lá na Serra da Bodoquena são ressurgências enormes, o pessoal mergulha, entra. E já em outras regiões é mina, né? Mina d'água, aquela coisa difusa que vai aumentando, né? Então tem essa diferença. Valeu. Perfeito, Bogê, né? A questão da escala, né? Show. E tinha mais, né? Oi. Lucas, tem o Luiz Marinho agora. Vamos lá. Oi, boa noite, estão escutando? Boa noite, estou escutando. Bom, senhor, desculpe interromper o curso, né? E antes de tudo, dar o parabéns pela apresentação que eu estou desde segunda-feira. Eu sou engenheiro agrônomo e analista ambiental do INEA e participei do curso de formação, né, do ICMBio sobre a parte de licenciamento em cavernas. Certo? Isso foi em 2012, 2013. Então, boa parte eu vi, mas, sabe, muitas coisas estão sendo complementadas, né, com outros termos, né, certo? Até porque existem duas linhas de pesquisa hoje fortes no país, que uma é em São Paulo, outra em Minas, né, certo? Mas eu queria dar os parabéns a todos. Mas, Lucas, você falou agora sobre a formação de cavernas e sobre o intemperismo da lignice, né, que é uma rocha que sofre muito pouco intempérie, certo? E a gente descobriu aqui no Parque Estadual dos Três Picos, há cerca de 3 anos, né, uma caverna que foi formada pelo fiandamento de 2 blocos que ao crescerem, isso há milhões de anos, né, ao crescerem, eles se partiram e formou uma caverna com um matacão monstruoso. Certo? E na base desse matacão, onde está a caverna, encontramos um espeleotema, certo? Um espeleotema que inclui a formação ignice, ou seja, o intemperismo dele eu acredito que é extremamente raro. Eu só tenho conhecimento de algo parecido na
Parque Nacional Serra da Bocaina. Eu queria saber como é que eles fariam, né? Eu até tentei passar para o Secado, não houve assim, eles não conseguiram comunicar com os OSCI, e como é que eles fariam para tentar estudar isso. Porque eu sou agrônomo, analista, eu fiz um curso, sei da importância, mas não sou especialista como o pessoal do seu. Entendeu? Pois E queria saber se realmente esse esclerotema é raro como eu estou achando. Entendi. Bom, no caso você descreveu, essas cavernas aqui que são formadas, por exemplo, cavernas em fraturas, né? São rochas que não são carbonáticas, você tem um fraturamento, um abatimento de um bloco, coisas desse gênero, né? Aí o que acontece? São cavernas que a gente chama de pseudo-kársticas, né? Porque pode ter uma participação da dissolução, mas ela é incipiente, e formam-se, às vezes, alguns espeleotemas pequenininhos de sílica. Isso acontece mesmo. Tem muito aqui na região de Valinhos, tem muito na Chapada Diamantina, tem algumas cavernas formadas em quartzito com depósitos decimétricos de sílica, né? Então, o que acontece? Tem muita gente no mundo que estuda os processos químicos associados à dissolução e reprecipitação da sílica, tá? Existe uma turma que estuda isso. No Brasil, não tem um pessoal estudando muito os processos químicos, tá? Associados ao intemperismo, dissolução e reprecipitação de rochas siliciclásticas, né? Ou de rochas graníticas, enfim. Mas na literatura mundial você consegue encontrar muita coisa assim. Depois qualquer coisa a gente pode trocar contato, eu te passo algumas referências. Infelizmente no Brasil não tem muita gente mexendo com isso não, do ponto de vista da química, tá? Então você precisa ter condições. Não é muito raro, é incomum, mas raro. Entendi. Entendi. Esse tinha aproximadamente uns 80 centímetros de diâmetro. Legal. Né? Certo? Depois ela se... E infelizmente a gente perdeu as fotos, porque o caminho para lá foram 3 horas e meia de caminhada. Foi bem difícil. Certo? Mas a gente troca contato depois, para a gente dar prosseguimento a isso, tá? Massa, beleza. Tá bom. Eu estou à disposição. Muito obrigado. Depois é só falar imagina, fala com o Ilmo, com o Bogiani. Estou aqui. Ok. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Sequência. Opa, agora chegamos aqui, ó. Começamos a chegar aqui no filé da aula. Tinha mais alguma colocação de alguém ou não? Fechou as perguntas? Não, fecharam. Beleza, então vamos dar prosseguimento. Então, a partir daqui desse slide, a gente começa a chegar no assunto principal da aula de hoje. Até agora foi só preparação do terreno. Eu vou tentar até acelerar um pouco, porque a gente está um pouquinho fora do tempo. Então, vamos lá. Qual é a definição de karst, então? A gente está falando toda hora de karst, mas o que é, afinal de contas, esse tal desse karst? Então, karst, gente, é um tipo de relevo com feições muito especiais, originadas por dissolução. Que feições são essas? São as dolinas, são os lapiás, são os pouges, são os vales cegos, né? Para quem está acostumado com ambiente de caverna, espeleologia, já sabe o que é tudo isso. Eu não vou ter muito tempo de explicar o que é cada uma dessas feições. Eu vou me limitar a dizer que são feições, o Bogiani explicou ontem, são feições que tendem a esculpir o relevo por dissolução. Tá? São feições muito especiais, muito específicas, você não vê em todo lugar esse tipo de formação. Bogiani mostrou várias fotos ontem, então eu não vou me alongar nessa questão. E outra coisa que é importante para definir o karst é o quê? É que ele é um sistema aquífero de condutos. Tá? Então, o que quer dizer que ele é um sistema aquífero de condutos? Quer dizer que eu tenho aqui, esse perfil é bacana para ilustrar, porque eu tenho um maciço rochoso formado por rochas ígneas, tá? Então são rochas não solúveis. E um maciço carbonático. Aqui ele não está, mas aqui eu vou escrever rochas
carbonáticas, tá? Então, o que quer dizer que é um sistema aquífero de condutos? Eu vou ter aqui um rio proveniente de fora do calcário, fora do carbonato, né? Esse rio, essa drenagem vai infiltrar a partir de um conduto, ó. Então, isso daqui, ó, é um sistema de condutos, ó, que está ligando uma área de recarga, uma área de infiltração, a um ponto de descarga. Então, aqui eu tenho o fluxo e aqui eu tenho a descarga. Aqui estaria talvez o meu nível d'água, mais ou menos, né? Certo? E, enfim, então esses dois quesitos são fundamentais para você definir um caixa. Não se forma conduto em qualquer lugar, você precisa da presença de rocha solúvel. Então, até aí, vocês já devem estar sacando por que aqui em São Paulo, por exemplo, não tem muita caverna. Estou falando aqui em São Paulo, desculpa, eu sei que tem gente do Brasil inteiro, mas estou só usando como exemplo, acho que a sede do céu é aqui, então estou partindo do princípio que tem muita gente de São Paulo. Então, porque não tem rocha solúvel, enfim. Então é isso. Relevo com feições originadas por dissolução é um sistema aquífero de condutos. Então, dando sequência. E como que se formam esses tais desses condutos, ou como se formam as cavernas, né? Então, a gente tem tipos de condutos e a gente costuma nomear os condutos pelo tipo de ambiente de formação, tá? Ambiente de formação, e pelo tipo de processo. Tá? É isso que controla a formação de condutos diferentes. Então, o conduto freático, né? O conduto freático ele tem esse jeitão aqui, é uma seção elíptica, às vezes é até circular, mas no caso aqui elíptica. E como que se formou esse conduto? Aqui vocês podem ver uma coisa super importante, ó, que é uma fratura, ou uma fratura ou um plano de acamamento, talvez seja um plano de acamamento, mas enfim. Então, como que se forma um conduto desse tipo? Vou tentar passar mais ou menos rapidamente. Imaginem que a gente tem aqui, ó, um maciço rochoso representado por esse bloco. Essa representação de um maciço rochoso em um bloco, obviamente, é uma simplificação. Vocês já sabem que os maciços rochosos, né, ocorrem em escala regional, tem uma geometria, enfim. Mas a gente vai simplificar o maciço por esse bloco aqui. E vamos supor que esse bloco, ó, tem planos de acamamento, que eu estou desenhando aqui. Então, eu vou colocar até o nomezinho para não confundir, ó, acamamento, que são os planos de deposição subhorizontais, e tem planos, ó, de fraturas. Aqui, ó, planos de fraturas. E esses planos de fraturas, eles são subverticais, são aquelas estruturas formadas pelos movimentos tectônicos da crosta. Se eu tenho aqui um sistema aquífero, eu vou ter recarga, fluxo e descarga, né? E por onde que a água prefere passar? Ela prefere passar sempre pelos caminhos mais fáceis. E no caso, o caminho mais fácil em questão é a intersecção entre o plano de fratura e o plano do acamamento. Essa intersecção a gente pode desenhar por uma linha, essa linha aqui, ó. Através dessa linha de intersecção entre dois planos, que vai preferencialmente ocorrer a recarga, o fluxo e a descarga. Então, se a intersecção dos planos concentra o fluxo, ela também concentra a dissolução, né? Dissolução. Então, aqui eu vou começar a ampliar um conduto. Ó. Esse conduto começa a se ampliar a partir dessa intersecção. Se o plano de acamamento for mais aberto, for mais favorável à infiltração, essa seção do conduto pode tender a seguir mais o plano de acamamento, porque ele é mais favorável. Se o plano de fratura for mais aberto, mais favorável à infiltração da água, a dissolução vai seguir preferencialmente o formato, a orientação, a direção do plano de fratura. Então, aqui no caso, se isso daqui for um plano de acamamento, a gente já deduz que a dissolução, ó, ocorreu de dentro para fora do maciço, né?
preferencialmente se guiando pela direção do acanamento. Ó. Então, os vetores maiores estão aqui. Tá? Então, é assim que se forma um conduto freático. Lembrando que um conduto freático implica no fato de que o nível da água subterrânea, que eu vou abreviar por NA, estava acima da posição do conduto. Bom, se o nível da água estava acima, esse conduto estava cheio d'água. Mas aqui tem uma pessoa, então, se essa pessoa está aqui é porque eu tenho ar. E se aqui hoje tem alguém explorando um conduto freático, é porque esse nível d'água, por alguma razão, ele foi rebaixado. Tá? Então, para vocês verem que os aquíferos, eles mudam ao longo do tempo, eu vou estar falando um pouquinho por quê. Conduto freático, beleza. Condutos vadosos ou cânions vadosos. Né? Então, vadoso é aquela zona, né? A zona vadosa é aquela na qual eu tenho a coexistência entre ar e água. Tá? Então, olha só que interessante. Se a gente for observar com detalhe, aqui eu tenho, no topo da minha seção do meu conduto, aqui uma seção aproximadamente circular. Bom, olha que legal isso daqui. Por quê? Antes do cânion ser vadoso, antes do conduto ser vadoso, ele era um conduto freático. Então, quando o nível d'água estava aqui em cima, o conduto estava se ampliando em todas as direções, né? Seguindo aquela ilustração da ampliação freática. Só que alguma coisa aconteceu, o nível d'água foi rebaixado, ele está aqui embaixo hoje. O nível d'água rebaixou. E quando o nível d'água rebaixa, eu entro na zona vadosa. E na zona vadosa, eu tenho ar e água. Então, aqui tem o ar. E aqui, eventualmente, eu tenho um riozinho passando aqui, ó. Água. Então, ao longo do tempo, o conduto freático ele vai esvaziando, né? A água vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando, até o ponto que você fica com um rio aqui no fundo. O nível d'água foi abaixando, né? Aqui eu fiquei com um rio. E esse rio, como ele promove a erosão, ó, vai entalhar só a parte da base do conduto. Vai preservar essa feição elíptica, circular inicial e vai começar a erodir no sentido para baixo um cânion, tá? Um pequeno canyonzinho. Esses canyons podem ser bem grandes às vezes, né? Aqui é um canyon mais ou menos aí com 1 metro de largura, aproximadamente, até um pouco menos. Tá? Então é isso que é um conduto, um cânion vadoso, um conduto vadoso. Inicialmente você tem a formação do freático e depois se amplia um cânion vadoso e eventualmente alguma pessoa está aqui explorando esse conduto. Às vezes você tem aqui uma argila, uma areia, e você nem sabe onde esse conduto termina. Tá? Então aqui a gente tinha uma fase de evolução, né? Simplificando bastante, e aqui a gente tem 2 fases, simplificando bastante. Essa história pode ser bem mais complexa. Vou dar continuidade, que a gente já está em 1h10. Chaminés, 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 chaminés. Outro tipo de conduto. Então a chaminé, ela também se forma na zona vadosa. Eu acho que eu vou tentar simplificar bastante o processo de formação de chaminé, mas mais ou menos como que ela se forma. Bom, existem várias formas de se formar uma chaminé. Uma delas é a seguinte: você já tem uma caverna instalada, e aqui, ó, o topo do nosso maciço, com as nossas árvores e tal, e o solo, a chuva, né, começa a ampliar essas fraturas, né? Aqui eu tenho recarga e descarga, tá? Um riozinho, riozinho, riozinho. Eventualmente, essa infiltração ela pode ser tão proeminente a partir de uma fratura muito importante, por exemplo, e essa infiltração ela pode conectar uma fratura em superfície, a ampliação dessa fratura em superfície, com uma caverna pré-existente. E aí eu vou ter a formação de um conduto vertical. Essa é uma das formas. Outra forma de formar uma chaminé, uma forma um pouco diferente, é o seguinte. Esse rio está passando aqui, mas existem fraturas aqui embaixo. Ó. Existem fraturas, fraturas, fraturas. Eventualmente esse rio é capturado por uma outra fraturinha, ó, e começa a desenvolver aqui uma rota de fluxo
que vai ter um outro ponto de descarga. Esse rio vai ser abandonado e aqui eu vou formar um trecho vertical desse conduto aqui, ó. Isso também pode acabar formando, eventualmente, uma chaminé. E novas chaminés podem se formar quando a infiltração, aqui agora o meu rio ativo passa aqui, ó. Esse rio agora está desativado, né? Ele virou uma galeria fóssil, no jargão espeleológico. E aqui podem se formar outras chaminés, ó, conectando o conduto abandonado com o conduto ativo, né? Então, esse mais ou menos o processo de formação de chaminé. Eu vou dar sequência porque realmente a gente está já com 1h10, então vamos lá. Deposição. Então, esse foi um assunto até que o Bogiani pediu para eu detalhar um pouquinho hoje, falar um pouco sobre formação de espeleotemas, né? Então, espeleo, né, do grego a gente já tinha conversado, caverna. E tema atos, do grego, é aquilo que se deposita sobre algo, né? No caso, se é o tema atos da caverna, é aquilo que se deposita sobre a caverna. Então é isso que é um espeleotema, é um depósito. É algo que vem depois que a caverna se ampliou. Até agora a gente estava falando de quê? Ampliação de condutos. E o que é a ampliação de condutos? A ampliação de condutos é um processo erosivo, né? Remoção da rocha. Processo erosivo. E o que é a deposição? É um processo construtivo ou edificante, né? Enfim, é um processo de preenchimento, né, do conduto. A gente estava falando da ampliação, agora a gente está falando do preenchimento, né? Então é isso que é a deposição. E a deposição pode vir de várias formas. Ou são os minerais de caverna, são os espeleotemas, ou são os sedimentos clásticos, né? As argilas, as areias, enfim, e outras, as areias, o cascalho, né? São os sedimentos de rio. Como a gente viu, caverna tem bastante rio, então eles trazem sedimentos, né? Essas partículas. E formação de espeleotema, então como que é mais ou menos? Você vai ter aqui a água da chuva, né? A precipitação. Essa precipitação chega até a superfície do terreno. Então, vamos imaginar que tem uma superfície do terreno. Da superfície do terreno, a água vai percolar pelas fraturas. Ó. Tem uma rocha fraturada, ó, pela qual vão ter o fluxo d'água. E, eventualmente, aqui vão formar gotinhas, né? Gotinhas no teto da caverna. O Bogiani mostrou já isso ontem. E o que acontece? Muitas vezes, o conteúdo de CO2 da caverna é menor do que o conteúdo de CO2 da água. Então, vai haver uma perda de CO2 da gotinha para a caverna. E essa perda de CO2 desequilibra a reação. Cadê a reação? Aqui, a reação está sendo coberta pela nossa aba. Ela tem vida própria. Aí, ó. Então, consumiu o CO2, ó. Tirei o CO2, se eu tirar esse cara aqui, ó, a reação desloca para o campo da deposição, da precipitação, vai deslocar para cá. Ó. Então eu vou ter a formação de calcita. Aqui. E aí vai começar a depositar esses pequenos, né, essas feições, os canudinhos, as estalactites. E quando a gotinha chega no chão, ó, vai começar a formar estalagmite. Essas estalactites e estalagmites têm camadas, viu, pessoal? E aí, quando junta uma com a outra, né, o crescimento emenda, vai formar uma coluna. As colunas, aqui, ó, várias colunas. Então, são 3 tipos de espeleotemas bem comuns, bem básicos, né? Então, as estalactites, né? Um método mnemônico, tite, teto, né? A estalagmite no chão e as colunas. Poxa, existem dezenas de tipos de espeleotema, na verdade que são centenas.
Então, não vou conseguir falar de muitos tipos hoje. Então, só passar o conceito geral. Não sei se, Bojane, você quer dar uma complementada sobre alguma questão específica, informação sobre o tema? Não, só lembrar, né, que aqueles estudos paleoclimáticos, né, mais na estalagmite, né? Dá uma reforçada nisso, por favor. Tá, vamos lá então. Isso é bem importante. O Bojane passou aquela foto lá do Chico Bill com o Ivo no começo, né? O Chico Bill é certamente o maior pesquisador na área de paleoclimatologia no Brasil. Então, o que é paleoclimatologia, né? Então, vamos lá. O que é paleoclimatologia? Climatologia está mais familiar para a gente, né? O estudo do clima. E paleoclimatologia é o estudo do clima antigo, né? Antigo com antigo, milhares, geralmente a gente está falando de milhares de anos atrás, né? 1000 anos, 10 mil anos, até 100 mil anos, quiloanos, né? No passado, é geralmente a escala de tempo que a gente consegue estudar mudanças climáticas através dos espelhotemas. Então, o que acontece? A composição do oxigênio nesses minerais varia com a concentração das chuvas. Então, eu tenho dois tipos principais de oxigênio, o oxigênio 18 e o oxigênio 16, né? São isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons, mas têm número de nêutrons diferentes. Então, isso aqui é um isótopo. E esse é o oxigênio pesado e esse é o oxigênio leve, né? Uma massa menor. E estudando a proporção entre oxigênio pesado e leve desses espelhotemas, que são formados pelo oxigênio contribuição do oxigênio da água da chuva, o estudo em laboratório da composição desses minerais, especialmente das estalagmites, né? Elas são o principal registro. Por que elas são o principal registro? Porque as estalagmites têm uma estratigrafia regular. As camadinhas são bonitinhas, né? Falando de forma meio coloquial, as camadas são bem organizadas, então eu consigo estudar bem a variação composicional ao longo de uma sessão. Ó. Consigo estudar a variação. E a estalactite é uma estratigrafia toda bagunçada, errática, muito retrabalhada, você não consegue estudar direito. Então, por isso que o pessoal não pega estalactite para estudar esse tipo de coisa. Uma estratigrafia toda bagunçada. Então, é por isso que a gente pega estalagmite. Então, estudando a proporção de oxigênio pesado e leve, o pessoal consegue dizer se as condições no passado daquela região eram mais úmidas ou mais secas, por exemplo. E utilizando outros métodos de datação, né, você consegue saber a idade de cada camadinha dessas, 10 mil anos, 5 mil anos, 2 mil anos, por exemplo. Né, ela vai ficando mais jovem para o topo, né? Porque a estalagmite cresce da base para o topo, né? Então o pessoal consegue falar, 10 mil anos atrás o clima era mais ou menos assim, 5 mil anos era mais ou menos assado, 2 mil anos era mais ou menos assim. E juntando isso com dados de circulação dos oceanos, circulação atmosférica, ocupação, avanço e retração das florestas ao longo do tempo geológico, o pessoal consegue formular teorias muito legais sobre a variação natural do clima da Terra. E esse tipo de pesquisa é muito importante, até, principalmente no cenário de hoje, porque o clima hoje na Terra está mudando e se fala muito em ação antrópica, né? Então, esses estudos paleoclimáticos ajudam muito os pesquisadores a entender qual é a ação do ser humano, né? A ação do ser humano nas mudanças climáticas atuais. Então, você precisa primeiro entender o sistema antigo para entender o sistema novo. Né? O que é natural e o que não é, o que é antrópico, né? Então, quem estuda essa área aqui, devido à importância dela para a sociedade, sempre vai ter publicações de altíssimo impacto em revistas internacionais, né, tipo a Nature. É um assunto realmente de ponta, um dos carros-chefes da pesquisa hoje no Instituto de Geociências da USP. Né? É isso, Borgiane. Bogi, alô? Alô, muito bom, Lucas, perfeito. Beleza. As aulas muito didáticas, né? Os desenhos aí ajudam pra caramba, né?
Não, tranquilo. Ó, Gojane, seguinte, a gente está em 1h20, e aí o que acontece? Tem 3 assuntos para tratar, eu acho que não vai dar tempo, que é nível de base fluvial, exemplos e conclusão. Então, aí eu não sei, nesses 10 minutos eu posso cortar alguma coisa, só para saber qual que é o nosso teto, né? Vamos, porque não vamos sobrecarregar, gente. Não, beleza. Então não vamos sobrecarregar. Isso é só uma... Fiquem atentos para os próximos cursos do Lucas. Ele e o Nicolás vão oferecer um curso na pós-graduação na Universidade Federal Fluminense. A gente tem os e-mails aí, depois pode divulgar, né? Foi excelente, eu acho que se deixar o Lucas aqui, ele fica 2 semanas falando. Foi ótimo. Tá. Não, eu posso só concluir, então, nos 10 minutos que restam? Por favor. Não, beleza. Então, vou tentar só puxar o que dá até o final. Vou falar só um pouquinho de nível de base fluvial, gente. Então, isso daqui é uma sequência evolutiva de cavernas ao longo do tempo, tá? Então, aqui eu estou indo do mais antigo para o mais novo, né? O tempo. E o que acontece? Quem controla a evolução de cavernas não é apenas a água, não é apenas a rocha, é também o relevo. Por que o relevo? Porque aqui eu tenho um rio em superfície. E esse rio em superfície, a gente não costuma pensar nisso, mas ele é um dos principais agentes que controla a formação de caverna. Porque é nele que se dá a descarga. Aqui está a recarga do aquífero, né? Aqui está o fluxo. E a descarga, né, as nascentes kársticas são feitas no rio. Para quem conhece o Petar, esse ponto de referência de descarga seria o rio Betari, né? Por exemplo. Em Bonito seria talvez o Rio Formoso, entre outros, né? Rio Perdido, né? Etc. Então aqui a gente está falando de Bonito, né? Esses rios que controlam o nível de descarga a gente chama de nível de base fluvial. Então, se esse rio, por algum motivo, ele entalha o próprio leito, ele rebaixa a superfície do relevo, as cavernas também vão buscar novos níveis de condutos para descarregar aqui embaixo. Então, olha que legal. Os condutos mais antigos das cavernas são aqueles que estão em cotas mais elevadas, e os mais novos são aqueles em cotas menos elevadas, porque eles estão buscando um reequilíbrio com o seu nível de base local, né? O vale antigamente era aqui, depois ele veio para cá, e hoje ele está aqui, né? Então, a gente chama isso de rebaixamento do nível de base local, né? Então, eu vou passar bem rápido, não vou ter tempo de explorar muito esse tema. Essa figura eu vou pular, porque fala mais ou menos a mesma coisa. Aqui tem uma série de exemplos. Tranquilo, Lucas. A plateia está pedindo mais. Eita. Queremos mais, Lucas. Olha lá, está pedindo bicho. Manda ver. Manda ver. Beleza. Não, então tá bom. Vou dando sequência. Eu não vou me demorar muito para não estender muito. Quem sabe a gente estende, vai só uns 5, 10 minutos no máximo. Mas está chegando no fim, tá, pessoal? Essa figura é basicamente a mesma coisa da figura anterior. Ela só mostra uma coisa bacana, que é o seguinte. Aqui a gente tem o maciço carbonático. Antes de virar um karst, isso daqui é um fraturado, que é aquilo que o Bojani falou, fraturinhas apertadas, né? E com o tempo, a ampliação dos condutos, formando as cavernas, ó a recarga aqui, ó a descarga aqui, né? O nível d'água, nível d'água, zona freática e zona vadosa, né? Aqui é a superfície, ó, arvorezinha, solzinho e casinha, né? Aqui as fraturas vão se ampliando e as fraturas mais eficientes, as mais abertas, as que permitem a maior circulação da água, vão formar uma rota de fluxo mais eficiente, que a gente também chama de rota de fluxo vencedora, né? É a rota de fluxo que vai dar origem a um sistema de cavernas, né? Sistema de cavernas. Então, quem é da espeleologia está acostumado com esse termo, né? Sistema de cavernas, né? Então, o que é um sistema de cavernas? São cavernas
interconectadas por um sistema, né, hidrologicamente, vamos colocar assim, hidrologicamente. Então, quer dizer que eu tenho recarga, fluxo, descarga. É isso que define um sistema de cavernas, um sistema kárstico, né? E aqui, ó, com o rebaixamento desse nível de base local, estava na posição 1 e ele vai para a posição 2. Ó. A 1 estava aqui. A rota vencedora no freático, ó, na zona freática, muda. E aqui eu tenho uma rota abandonada na zona vadosa. E aí formou um novo nível de cavernas, né? Um outro sistema de cavernas, um outro sistema de condutos. E esse nível 2, eventualmente, ó, vai dar lugar para um nível 3. Então, esse é o processo de rebaixamento do nível de base. Tá? É a mesma uma coisa parecida com a figura anterior. Tem outros processos daria para discutir com essa figura, mas demandaria muito, muito tempo, não é o caso hoje. A gente está passando conceitos básicos de espeleogênese, né? Então, exemplos. Exemplos, para que serve exemplo? Serve para exercitar, né, nosso raciocínio. Então, esse exercício é um pouco sobre como se formam as cavernas do Petar. Poderia ser as cavernas de Bonito ou de qualquer outro lugar. Eu trouxe mais o Petar porque está mais nesse contexto do estado de São Paulo, né? Então, vamos lá. Quais são as fases de evolução que a gente pode notar nesse retrato, nesse quadro, né? Bom, primeira coisa que chama atenção são esses blocões, né? Tem o blocão, tem uma super estalagmite e tem um teto aqui bonito, ó. Teto todo escalonado, né? Então, aqui assim, né? Esse daqui é mais ou menos a seção bidimensional, né? A seção transversal aqui a pessoa do nosso conduto. Então, quais são os estágios de evolução até chegar nesse ponto? Eu vou fazer um exercício bem rápido. Inicialmente você tem um maciço rochoso, né? Vou simplificar com o nosso bloquinho, o nosso taruguinho. Acamamento e fratura, né? Na intersecção eu vou ter a ampliação de um conduto freático, né? Recarga e descarga. O nosso conduto freático, que inicialmente tem uma seção circular, né? Com o nível d'água aqui em cima, né? No freático. Esse nível d'água pode sofrer um rebaixamento. Essa seção freática vai se tornar uma seção vadosa, né? Com entalhamento aqui, né? Entalhamento de um cânion. Então, vocês estão vendo esse desnível grande, né? E esse conduto, ele pode ser, com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, ele pode ser retrabalhado por outros processos que são o quê? O desmoronamento de blocos, ó. Então, esse desmoronamento vai desprendendo rochas aqui da parede do conduto e a água, o rio que passa aqui, ó, dissolve esses blocos. Então, às vezes, cai um bloco aqui do teto, ó, forma um escalonamento, né? E por que é escalonado? Porque aqui eu tenho uma fratura e aqui eu tenho um plano de acamamento, né? É por isso que ele fica escalonado, porque é a intersecção entre as estruturas. E a ampliação desse processo, né, vai ampliando o conduto até que você chega, às vezes, numa seção muito retrabalhada, né? E que você nem conhece, você nem consegue reconhecer mais as feições originais. Você ficou com um trem assim, ó. Uma seção completamente desmoronada. Então, são várias fases de evolução até você chegar num conduto desse tipo, né? Que é o exemplo da Gruta do Morro Preto, toda desmoronada. E essa estalagmite, né? O tarugão. É um processo mais recente ainda de infiltração, dissolução e reprecipitação de um espeleotema. Tá? Então, só para exemplificar como é que você chega disso para isso, né? Então, olha quanta coisa aconteceu, quanta coisa está acontecendo. E cada um desses processos está associado a mudanças climáticas, a evolução do relevo, né? O rebaixamento do nível d'água, o rebaixamento do nível de base. Tudo isso está associado a processos climáticos, tectônicos e geomorfológicos. Então, se você consegue diferenciar os estágios de evolução de uma caverna, de um conduto, você consegue também definir estágios de variação do clima, da tectônica e do relevo. E é por isso que o estudo de cavernas é importante dentro da geologia.
As cavernas não são um fim em si próprias, elas estudam a gente a entender o passado, ajudam a gente a entender o passado do planeta Terra. Clima tectônico e relevo é o que, enfim, praticamente todos os geólogos e geólogas estudam através de rochas diferentes, né, materiais, registros diferentes. A caverna não é diferente disso. Então, só um exemplo. E tem vários outros exemplos que a gente pode falar. Ó, aqui é um conduto freático, só que aqui, ó, eu tenho um piso formado por sedimentos, ó. Então eu não sei onde esse conduto acaba. Se eu não sei onde esse conduto acaba, ele na verdade é um cânion vadoso com um piso de rocha preenchido por sedimentos. Olha que interessante. Houve a formação na zona freática, houve um rebaixamento na zona vadosa e houve um preenchimento. Um preenchimento. Olha só que doido. E o que causa esses preenchimentos? Bom, variações do clima, principalmente, né? Eu não posso entrar em muitos detalhes agora, mas só para vocês terem uma noção, uma pequena gostinho do que é estudar caverna. E aqui, eu nem sei exatamente por que eu pus essa foto aqui, mas enfim, é um canyonzinho vadoso, né? Preenchido por água, né? Então, aqui seria talvez, né, o ponto de acesso para a zona freática, né? Aqui você pode ter esse conduto se ampliando até, não sabemos exatamente onde, aí tem que mergulhar para saber, mas ele tem um fim, né? Essas fendas não se ampliam para sempre, né? Você pode ter um conduto aqui em fenda e parte dele está dentro da zona freática, né? Zona freática e zona vadosa. E aqui a gente mergulha, né? Para ver até onde que isso vai. Isso pode estar em 3D, né? Em 3 dimensões. Isso pode estar interconectado com uma rota de recarga, fluxo e descarga, né? Tentei fazer um modelo 3D aqui. Aqui, ó, a zona freática, né? Então, isso pode ser um sifão, por exemplo. Enfim, tem muita coisa que dá para falar nisso daqui. Os depósitos, então, bom, a gente já falou um pouco sobre os depósitos. Aqui, ó, um salão desmoronado, tá vendo? Ó, tem uns blocos embaixo desses espeleotemas, provavelmente, né? Esses grandes acúmulos de espeleotema, eles não acontecem por acaso não, viu, gente? Geralmente você tem uma pilha de blocos aqui anterior e os espeleotemas crescem em cima delas, tá? Então, é uma união desse processo aqui que a gente citou anteriormente, né, desmoronamento de blocos, com super preenchimento do conduto. Em alguns casos, o conduto chega a ser totalmente preenchido por espeleotemas. Aqui, espeleotemas um pouquinho mais delicados, né, como que eles se formam? A gente tem infiltração a partir de fraturas muito apertadinhas, né, um fluxo muito lento, né, fluxo lento. E aí você permite que a força de cristalização seja superior à força da gravidade, né? E aí os espeleotemas crescem segundo os eixos cristalinos, né? Eles não seguem essas formas de gravidade das estalactites e das estalagmites, né? Essas aqui são as elictites, né? Ou no caso específico aqui, as flores de aragonita. Então você precisa de um fluxo lento para formar a flor de aragonita, electites, né? Então, mais ou menos isso. Salão desmoronado, já falamos como é que forma. Beleza. Laje branca. Chaminé. Bom, chaminé a gente também já falou como é que forma chaminé aqui em Mato Grosso. Aquele exemplo, né? Vou voltar aqui para não ter que desenhar tudo de novo. Aqui as chaminés, ó. Conectando condutos superiores aos condutos inferiores, né? Então quem já atravessou essa caverna aqui em Ouro Grosso sabe que essa água vem realmente de condutos superiores e ela vai encontrar, né, conduto superior, vai encontrar com condutos inferiores aqui embaixo, né? Seguindo tese do Ivo. Bom, estamos em 1h34, estou fechando, tá, pessoal? É um exemplo muito bacana aqui da aplicação de estudo de geologia de cavernas para entendimento da evolução do relevo. Então, o que o Ivo fez? Ele pegou diversas cavernas com ocorrência desses espeleotemas muito legais, que são as patas de elefante. Por que forma essa pata de elefante, né? O que é uma pata de elefante? A pata de elefante é como se fosse uma estalactite
começou a se formar, e essa estalactite tinha a sua estalagmite correspondente, e quando elas se juntaram, formaram uma coluna. Só que hoje ela está suspensa, mas antigamente o nível do rio, ó, o nível do rio que hoje está aqui embaixo, os depósitos, né, os sedimentos, os depósitos fluviais, eles estavam aqui em cima no passado. E é o que a gente chama de paleopiso, né? Paleopiso. E aí o escorrimento de calcita, ó, se esparrama pela coluna, ó, e vai formando essa feição de pata de elefante. Com o passar do tempo, né, com o rebaixamento do nível de base local, que a gente tinha comentado antes, vai haver uma erosão, né? Então tem a erosão, os sedimentos, as areias, né, inconsolidadas vão embora e fica esse testemunho. É um testemunho da posição antiga do leito do rio. Então o que o Ivo fez? Ele pegou várias posições testemunhos do nível do rio, ó, posição 1, posição 2, posição 3, em várias cavernas do Petar, e datou isso daqui. Ele falou, isso daqui tem essa idade, isso daqui tem essa idade, então esse daqui é mais antigo. Mais antigo. Intermediário, né, e mais novo, mais recente. Sabendo a idade e a diferença de elevação, né, a gente tem aquela formulazinha, né, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT da física. Então, se eu tenho a diferença de espaço, que é esse ΔS aqui, e se eu tenho o ΔT, que é calculado por geocronologia, né, isso daqui é experimento em laboratório, se eu tenho ΔS e ΔT, eu consigo medir a velocidade com a qual o rio entalhou a superfície da caverna. E como a gente viu, o entalhamento das cavernas segue o ritmo do entalhamento do relevo em superfície, né? Um puxa o outro. Quem puxa, na verdade, o entalhamento dentro das cavernas, fluvial, é o rio em superfície, é o rio principal. Então, na verdade, o que o Ivo fez foi medir a taxa de entalhamento fluvial do rio Betari. E ele descobriu que esse rio entalha a superfície do vale numa taxa de aproximadamente 42 metros por milhões de anos. Isso é um dado super legal e raríssimo de se encontrar na literatura. O Ivo foi o pioneiro, foi a primeira pessoa a medir uma taxa de erosão fluvial em caverna aqui no Brasil. E, nossa, na época, é certamente um dos poucos trabalhos nesse sentido no mundo, inclusive. Então, e para chegar nesse ponto, ele teve que fazer todos esses estudos detalhados em todas essas cavernas, para entender todas as fases de evolução, todos os processos, achar os depósitos. Foi um trabalho monumental o doutorado do Ivo, excelente, e serviu de base, serve até hoje, para a formação e desenvolvimento da ciência da geologia do karst no Brasil, com certeza, uma das nossas grandes referências bibliográficas de geologia do karst no Brasil, até hoje. E aqui, né, então, a partir disso ele conseguiu medir mais ou menos a idade do começo da formação do rio Betari, né, que deu em 16 milhões de anos e meio, mais ou menos, né, acho que muita gente conhece essa fotografia do Vale do Rio Betari. Então, antes de existir esse vale, né, essa forma em V, né, com um riozinho aqui no meio, antes de existir isso, existia essa superfície, ó, topográfica, que está preservada, ela unia esse vale. Esse vale não existia há 16 milhões de anos e meio. É o que a gente chama de superfície de aplainamento sul-americana. É uma superfície geomorfológica regional. Eu não vou ter muito tempo para detalhar a história associada a essa superfície de relevo, mas ela é muito bacana, né? Essa idade marca o entalhamento dessa superfície regional que se estende do Brasil central até a costa leste. Então, gente, para fechar, a gente já está com 1h40, já passei 10 minutos. Para fechar, vou colocar um questionamento, né? Porque a gente está falando de espeleogênese, né? Estudo da evolução de caverna, que o estudo da formação de caverna serve para quê? Para entender a evolução do clima, da tectônica e do relevo, né? Então esse é o papel no âmbito da ciência,
Mas eu queria trazer um questionamento social, que é o seguinte: qual seria, então, o papel do estudo da espeleogênese? E a espeleogênese é uma ciência, né? Qual seria o papel desse estudo, ou de qualquer outra ciência, né? Qualquer que seja, em uma sociedade que utiliza o seu conhecimento dos processos da natureza, né? Então a gente estuda a natureza, entende como ela funciona, e a partir desse entendimento das suas transformações, a gente usa esse conhecimento para transformar o ambiente ao nosso redor, e essa transformação ela é promovida única e exclusivamente para a produção de bens de consumo, né? Sustentar, às vezes, de um modo de vida extremamente luxuoso e excessivo, né? Exacerbado do uso dos recursos naturais, que aí eu estou chamando de ganância, né? Esse uso exacerbado dos recursos naturais, e isso está associado, né, a um sistema social que gera muita desigualdade e um desequilíbrio ambiental tremendo. E aqui essa foto ilustra, né, a desigualdade social na nossa cidade de São Paulo, né, a favela de Paraisópolis e o bairro do Morumbi. Então, é isso. Ao longo da aula inteira, eu falei do uso da ciência como algo intrinsecamente ligado à curiosidade do ser humano em entender o passado da Terra. Mas a ciência não é só isso, não é só curiosidade, ela também tem aplicação. E eu acho que a gente tem que repensar muito como a gente aplica a ciência na nossa sociedade, porque todos esses recursos, a água, a terra e o ar, eles não têm dono, né? Mas o ser humano tem em dizer que tem, que é dono dessas coisas. E esse tipo de visão acaba destruindo o meio ambiente num ritmo muito preocupante. Aqui só para vocês terem uma ideia, ó, entre 2000 e 2018, essa área vermelhona aqui é o que a gente perdeu de Amazônia, só nesse intervalo de pouco menos de 20 anos, né? Então, é só uma reflexão, né? Eu acho que é uma reflexão importante. Qual que é o papel da ciência nisso, né? Porque a ciência é estudada para guiar decisões políticas que não são tomadas, né? Ninguém está tomando muitas decisões políticas para mudar esse quadro muito preocupante de destruição. E a pergunta é, referências, até quando a gente vai conseguir ver uma paisagem como essa? Eu sei que parece um pouco catastrofista, mas os últimos relatórios aí sobre mudanças climáticas estão apontando para um cenário muito triste de clima global daqui a 30 anos, né? Nossa geração agora. E quando eu falo cenário muito triste, eu falo do quase desaparecimento de grandes florestas, né? E de condições para tornar a Terra um planeta habitável. Então, com esse triste final, eu encerro a minha fala. Muito bom, Lucas. Eu vi na imprensa uma frase que vai de encontro ao que você está falando. O país está secando. Pois é. Então, nós temos a crise hídrica aí nas nossas portas, né? Uhum. A gente não vai escapar de um racionamento de energia, tá? Sim. Devido a justamente isso que você falou aí. Então, cortando árvores na Amazônia, vão interromper a zona as ECAs, né? A zona que aquele rio de umidade que vem da Amazônia e rega, né? Com chuvas a parte do Sudeste e do Sul, né? Isso foi interrompido. Exatamente. Muito bom, Lucas. Vários elogios aí. Você tem um fã-clube, né? Valeu, Mogi. Renato Gambá, eu também sou muito fã aí do o Renatão, né? Valeu, Renato. O Cleito mandou você continuar essa história do entalhamento. Inclusive, viu, Lucas, são informações que a gente tem que trabalhar um pouco e passar lá para os condutores locais, para os secretários, né? Tem muita informação, né? Tem, nossa, com certeza. Podemos pensar nisso, com certeza.
Mas obrigado, gente. Todo mundo elogiando, acho que não tem mais pergunta. Vamos dar um tempo, né, gente? Vai ter mais. Eu acho que nessas questões, elas são cansativas, né, para quem apresenta e para quem assiste, né? Amanhã tem mais. Amanhã é um tema diferente, né, com o Luiz, o Henrique Santos também, o Celeste, com a questão de mineração e cavernas, né? Vai ser... Amanhã é quinta, né? É quinta-feira. Né? Sexta-feira com a Léo, com a Biologia Subterrânea. E no sábado, o Cleiton comendo pizza e fechando o curso, né, Cleiton? Não sei se ele está aí. Aí, a questão da conservação e muita história do céu, né? Eu acho que talvez o mais antigo de todos aqui que viu o céu ser formado, né? Tem muita história para contar, participou das 2 operações Tatus, né? Acho que podemos encerrar, né? Só tem os parabéns. Bogiane, eu dei uma passeada no chat, tem uma pergunta da Yolanda Então responde sobre argilas verdes e argilas vermelhas, porque elas ocorrem. Você quer responder, Bogi? Não, responde você mesmo. Tranquilo. Não, então, Yolanda, eu não sei se a Yolanda ainda está aqui, mas se estiver, a diferença das cores das argilas normalmente está associada à diferença da composição da rocha que originou essa argila, né? Então, diferentes tipos de rocha vão ser erodidas e vão formar diferentes tipos de argila, né? Então, nem sempre a cor indica a composição da argila, mas é uma pista, né? Então é isso, Yolanda. Tem vários tipos de rocha aí, os rios erodem esses tipos de rocha diferentes, e aí, dependendo de um tipo de rocha que está sendo erodida, tem argila de uma cor, dependendo do tipo de rocha, argila de outra. Geralmente as vermelhas têm muito óxido de ferro. Isso. A gente pode até brincar, né? As verdes são palmeirenses, as vermelhas são paulinas. A verde geralmente é um tipo de argila, né? Que acho que é esmerquita, são esverdeadas, né? É um tipo da composição. Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos, né? Amanhã tem mais, né? Valeu, Ilmo. Guga, coitado, espero que ele tenha resolvido lá. Boa noite, obrigado. Consegui voltar. Que bom, Guga. Resolveu lá o problema no trampo? Resolvi. Peguei aí uns 20 minutos, 25. Perfeito. Da apresentação. Obrigado, viu, Lucas? Viu, Lucas? Guga. Lucas, Oi, eu queria te convidar para você fazer um curso só de espeleogênese. Não merece. Nossa, gente, tudo bem, eu agradeço. Já está na... E é legal que é o seguinte, o Lucas, ele põe uma fotografia e conta toda uma história, né, da evolução daquele conduto. É muito legal, realmente. Ele deve ter várias fotos, né? Cada exemplo ele vai dando várias cavernas, da Lambari de cima, tem uma história. Apesar que quase todas elas têm uma mesma história, né, Lucas? Ali do Vale do Betari, né? Acaba que elas têm uma associação. Não, beleza, eu agradeço o convite, vamos conversando e para planejar isso. Obrigado. Perfeito. Falou, gente. Boa noite para todo mundo aí. Bom descanso. Amanhã tem mais. Pessoal do Rio, os condutores do PETAR, tem gente do Brasil inteiro. A gente vai mandar depois um formulário, acho que na sexta, no sábado. A gente quer conhecer um pouquinho vocês, saber de onde vocês são, quem já conhecia o céu, quem não conhecia. A gente vai passar um formulário depois para ter o perfil de vocês. Beleza. Falou, gente. Grande abraço.